Olá, eu sou a Viviane Laudelino Vieira, sou nutricionista do Maternidade Sem Neura e hoje estou aqui para fazer mais um vídeo sobre introdução alimentar. E eu quero falar sobre um tipo de alimento que muitas famílias têm receio de oferecer ou têm dúvida de qual a idade adequada para ser oferecido. Eu quero falar sobre os alimentos que contêm glúten. Glúten é uma proteína contida em alguns tipos de cereais. O principal cereal é o trigo, que é o que a gente tem aqui vários exemplos. Mas também esse glúten ele está contido no centeio, na cevada e na aveia pelo processo de produção. Esse glúten ele é responsável por dar elasticidade à massa. Então, quando a gente faz um pão, por exemplo, é o glúten que deixa aquela consistência característica do pão. E muitas famílias têm receio de oferecer o glúten porque até vem sendo vinculado que poderia ser uma substância inadequada, nociva à saúde. Hoje não existe dados científicos que sustentem uma restrição para a população de uma forma geral. O glúten, então os alimentos à base de trigo, sendo consumidos dentro de uma dieta adequada e variada, não ofereceria nenhum risco à população, inclusive às crianças e aos bebês. Tá? Mas é importante a gente saber que existem alguns alimentos que têm uma chance maior de desencadear um processo alérgico às pessoas. O glúten ou o trigo é um deles. Então, o que é recomendado? É recomendado que esse alimento seja oferecido logo no início da introdução alimentar. Antigamente tinha-se a ideia de que os alimentos mais alergênicos deveriam ser oferecidos mais tardiamente, então depois às vezes até de 1 ano de idade. Hoje, o conhecimento científico mostra exatamente o contrário, que esses alimentos sendo oferecidos ali próximos do 6º mês, né, então logo nas primeiras experiências alimentares desse bebê, esse bebê vai ter menor chance de desenvolver uma alergia, de ter uma resposta alérgica, comparado com se ele fosse exposto mais tardiamente a esse alimento. Então é recomendado que os alimentos à base de trigo sejam oferecidos logo no próximo do 6º mês. Tá? Então, começou a introdução alimentar no 6º mês, esse alimento já pode ser oferecido. Em qual formato? No formato de macarrão, então substituindo ali um arroz, um milho, até uma batata, uma mandioquinha, que vai fazer parte da alimentação dessa criança. Numa torta, sendo feita de uma forma bastante adequada e saudável, então que você vai colocar vegetais, né, legumes, verduras, você pode inclusive usar uma farinha de trigo integral, mesclando com a farinha de trigo branca, que vai ter ali um aporte nutricional mais adequado. Você pode fazer um bolinho à base de frutas, em que você não vai adicionar o açúcar também. Então é uma forma estratégica para você colocar o trigo na alimentação dessa criança, sem você pensar em alimentos mais processados, então um pão industrializado, um biscoito industrializado, um bolo desses vendidos em mercados também cheios de açúcar. Então é muito importante pensar não só na característica, no nutriente desse alimento, né? Então que tipo de proteína que ele vai ter, mas também como que é esse processamento. Então, estando o glúten, né, estando o trigo sendo parte de um alimento que seja pouco processado, ele é muito bem-vindo e ele é estratégico. E a gente pode pensar também não só na farinha de trigo, mas também em outros formatos do trigo. Então, o trigo que é usado para quibe, né? Então você pode fazer um quibe ali de forno, inclusive um quibe vegetariano com abóbora, ou mesmo com carne. Pode fazer um tabule, se a gente pensa também numa criança maior. Tem outras formas aí de você oferecer esse alimento também como parte de uma alimentação adequada. Se você gostou desse vídeo, continue acompanhando o canal do Maternidade Sem Neura aqui no YouTube e nos acompanhe também nas redes sociais. Maternidade Sem Neura está no Instagram, está no Facebook também, então você pode me acompanhar por lá e tem o site www.maternidadesemneura.com.br. Para quem é de São Paulo, tem as consultas presenciais, consultorias que você pode fazer também específicas sobre BLW e o curso BLW Sem Mistérios. Para quem é de fora de São Paulo, existem as consultorias online. Então você pode me mandar uma mensagem e agendar um horário para você e para sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.